O enquadramento está centrado na prática da reabilitação do edificado corrente, impulsionado por alguns fatores, dos quais evidenciamos 4. A crise na construção civil, que gerou a redução da construção nova, o envelhecimento do parque habitacional português, registrado no último censo, com cerca de 1 milhão de edifícios a necessitar de intervenção, o desajuste técnico e funcional desses edifícios, tendo em vista as novas demandas dos atuais habitantes, e um foco especial, a redução da população residente nos centros históricos. Antes de aprofundarmos nesta temática, importa conceituar o que é o patrimônio edificado corrente. São edifícios antigos, e por edifícios antigos, entende-se que são aqueles construídos antes da generalização do betão armado, fazendo uso de materiais predominantemente naturais, como a pedra, a cal e a madeira. E também compõem o patrimônio cultural, à medida em que dão um testemunho físico da história das cidades e da sua evolução e constituem parte da memória coletiva. Ou seja, o reconhecimento de que há valores em causa no patrimônio corrente, somados à ausência de proteção legal, faz com que seja imprescindível o esforço de identificar e interpretar esses valores, pois é a percepção deles que irá condicionar as práticas de intervenção ou de conservação. O reconhecimento dos valores do patrimônio corrente pode se dar enquanto análise do objeto arquitetônico de forma isolada, ou seja, o valor pode estar no seu uso, na técnica construtiva, na organização interna, na morfologia urbana, na ocupação urbana ou nos elementos singulares. Ou também, os valores podem estar numa perspectiva mais abrangente e transversal, que veio a culminar no conceito de paisagem histórica urbana, podendo englobar o valor histórico, o valor ambiental, o valor arquitetônico, o valor emocional, o valor social e o valor cultural. Por definição, reabilitar é o conjunto de operações destinadas a garantir a possibilidade de reutilização plena de uma construção existente, adaptando-a às exigências contemporâneas e estabelecendo um compromisso entre a sua identidade original e a que resultará desse processo. Ou seja, estabelece-se aqui uma conciliação entre o respeito pela preexistência e a intervenção. A problemática está inserida num conjunto alargado de dialéticas que envolvem este tema, mas convém elegermos 3 que justifiquem a urgência da reflexão. São elas: a dialética dos valores, a dificuldade na conciliação entre os diversos valores, a problemática da legislação, a falta de uma regulamentação específica para a reabilitação, e o desafio da reabilitação, que é justamente o equilíbrio. Os valores podem ser divididos entre patrimoniais e regulamentares. Por patrimoniais, entende-se que são aqueles já ditos anteriormente: valor histórico, valor cultural, arquitetônico, econômico, emocional e social. Os valores regulamentares são aqueles priorizados pela regulamentação edilícia, que envolvem a salubridade, o bem-estar, a habitabilidade, a segurança e o conforto. Todos os valores têm a sua importância, porém muitas vezes, ao priorizarmos um desses valores, obriga necessariamente ao desmerecimento de outro. Ou seja, identifica-se aqui a existência de incompatibilidade entre os valores. Importa refletir qual priorizar e como ponderar. Como exemplo de valor arquitetônico, temos aqui uma fachada no centro de Lisboa, na qual identificamos elementos de cantaria, castilharia em madeira, guarda-corpo em ferro, azulejos, mísulas e papagaio. Qual será o impacto de confrontar o valor arquitetônico com o valor do conforto e segurança? A princípio, estariam em causa os elementos de cantaria, azulejos e mísulas, caso fosse aplicado um isolamento térmico pelo exterior. E o guarda-corpo em ferro, será que atende à medida mínima de segurança?
E a castilharia em madeira, será que atende ao bom desempenho térmico e acústico? Com relação à dialética entre os regulamentos da construção, cabe ressaltar 3 grupos que nos orientam. O REGEU, no Regulamento Base de 1951, que define limites para diversos aspectos da construção, porém, atualmente encontra-se em desconformidade com o cenário atual, à medida em que desconsidera a realidade da prática da reabilitação, assim como a existência de valores patrimoniais. No segundo grupo, temos as especialidades, que também envolvem a reabilitação, e citam-se 4. As acessibilidades, a térmica, a acústica e a segurança contra incêndios. Porém, estes impõem um elevado nível de exigência, muitas vezes inatingíveis para a reabilitação. Desconsideram a diversidade do cenário da reabilitação, enquadrando, quase sempre, com caráter de exceção. Por fim, ciente dessa dissonância da regulamentação que apenas trata da construção nova, surge o RERU, um regime de exceção, criado em 2014, que, de modo imediatista, flexibiliza demasiadamente as exigências anteriores, porém continua sem dar respostas a essas incompatibilidades, à medida em que o objetivo é apenas não gerar entraves na reabilitação urbana. Diante disso, em 2017, a Resolução do Conselho de Ministros cria o projeto Reabilitar como Regra, que tem como objetivo revisar o quadro regulamentar de modo a adequá-lo às exigências da reabilitação, levando em consideração a multidisciplinaridade do tema. Realiza, assim, uma revisão no REGEU, uma revisão nas especialidades e a identificação de 10 constrangimentos que vão além dos valores arquitetônicos já exemplificados anteriormente. São eles: a incompatibilidade extrema, os aspectos tecnológicos, os fatores econômicos, a habitabilidade, princípios ambientais, condições de exploração, falta de informação sobre materiais, colisão entre especialidades e obsolescência. E a terceira dialética é justamente a tensão-desafio da reabilitação, que tem como meta o equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental, o respeito pelo valor do existente e a melhoria no desempenho funcional. Estabelece-se aqui 3 questões, as quais nos propomos a debruçar no âmbito do trabalho. Como auxiliar os intervenientes da reabilitação a identificar os valores do patrimônio corrente? Como conciliar a expectativa de melhora no desempenho funcional sem desrespeitar a pré-existência, tendo em vista a sustentabilidade das intervenções? Como ponderar os valores em questão com o cumprimento da legislação diante dos inúmeros constrangimentos? Os objetos tratados na dissertação são o patrimônio edificado corrente e o quadro regulamentar da construção em Portugal. São objetos que têm a obrigação de funcionar bem em conjunto, porém, na prática, apresentam-se como incompatíveis. O objetivo da dissertação é justamente fomentar uma discussão para que possam ser compatíveis e trabalhar em conjunto, e criar parâmetros capazes de orientar a gestão desses conflitos. A metodologia será estruturada em 4 etapas. A primeira delas, análise documental, na qual será realizada uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos e bases teóricas sobre valores patrimoniais, uma revisão bibliográfica de âmbito nacional sobre legislação, revisão da legislação portuguesa e o projeto Reabilitar como Regra, e a pesquisa de boas práticas no âmbito internacional. Numa segunda etapa, serão elaborados 2 quadros síntese. O primeiro, acerca dos possíveis valores a serem reconhecidos nos edifícios, e o segundo, um quadro síntese de tensões e dialéticas entre os diversos valores. Numa terceira fase, esses quadros de valores serão aplicados a um caso de estudo. Na última etapa, será realizada uma análise crítica e elaboração de uma proposta para uma das áreas regulamentares ainda a ser definida, com solução alternativa para a ponderação da salvaguarda dos valores. Por fim, apresentam-se aqui
3 referências que norteiam o desenvolvimento deste trabalho. Serão utilizados como base deste estudo a tese de doutoramento do professor Nuno Valentim, pois investiga a inadequação do quadro regulamentar no patrimônio corrente, o relatório em desenvolvimento do projeto Reabilitar como Regra, que aprofunda em detalhe as incompatibilidades e dificuldades da aplicação da lei no cenário da reabilitação, e também o livro Alegoria do Patrimônio, da François Chui, imprescindível para a compreensão do conceito de patrimônio e a sua evolução.